Bom, galera, o tema da aula de hoje é genética, mais uma vez. E vamos trabalhar os grupos sanguíneos, tá? Que é um tema extremamente pertinente às provas do Enem. Veja bem, o sangue, ele é um tipo de tecido conjuntivo, né? Lembrem-se disso. E, basicamente, ele é formado por duas partes. Uma é conhecida como elementos figurados, representados pelas células, né? As células vermelhas, ou eritrócitos, também conhecidos como hemácias, as células brancas, ou leucócitos, tá? E as plaquetas, ou trombócitos, vão formar os elementos figurados. E a parte líquida do sangue, que é o plasma, basicamente formado de água, sais minerais, açúcares e proteínas dissolvidas. Bom, se a gente pegar o plasma e extrair do plasma o fibrinogênio, tá? Que é a proteína de coagulação, então aí esse plasma ele é chamado de soro. Bom, por que eu estou falando disso, gente? Porque é o seguinte, nas primeiras transfusões, tá? Sanguíneas, lá pelo século XVIII, muitas vezes o receptor morria, tá? Sem que houvesse um motivo claro. É porque o conhecimento naquela época era um conhecimento mínimo em relação ao funcionamento do sangue. Bom, e aí, apenas no início do século XX, um austríaco chamado Karl Landstein, que é esse cara aí da foto, começou então a se preocupar com o que ocorria com uma certa frequência e passou então a pesquisar a respeito do que poderia ser a causa-morte daqueles indivíduos que recebiam determinado sangue, tá? De um doador. E aí, trabalhando em um laboratório lá em Viena, né? Já que ele era austríaco, ele então observou que as células vermelhas de alguns indivíduos se aglutinavam, ou seja, se aglomeravam, coagulavam, formavam um grupo de células em nível, obviamente, microscópico, toda vez que eram misturadas ao soro de determinadas pessoas. Então, ele começava a ter uma luz sobre o que seria a possível causa da morte dos indivíduos. Então, Karl Landstein, ele começa as suas pesquisas aproximadamente no ano de 1927 e conclui em 1940, onde ele consegue perceber que a base para a aglutinação era uma reação antígeno-anticorpo. Bom, antígeno-anticorpo. O que seria o antígeno? Obviamente, a proteína estranha. E o anticorpo seria a proteína de defesa produzida para combater aquilo que era estranho. E aí, Karl Landstein descobre que nas hemácias de alguns indivíduos poderiam ser produzidas proteínas, ao qual ele deu o nome de aglutinógenos, e esses aglutinógenos, de repente, colocadas no organismo de uma outra pessoa, poderiam, portanto, sensibilizar esse organismo receptor a produzir proteínas que funcionariam como anticorpos, as quais ele denominou de aglutininas. E aí, o que acontece? Toda vez, então, que havia a transfusão de aglutinógenos incompatíveis com determinadas aglutininas, acontecia, portanto, o processo de coagulação. E essa coagulação terminava provocando a morte do receptor, porque exatamente o sangue do doador sofreria coagulação dentro do receptor, impedindo, portanto, a circulação sanguínea. Logo, os tecidos não receberiam oxigênio suficiente e aí terminaria, na verdade, deixando de entregar todos os nutrientes necessários e o oxigênio também para o funcionamento do tecido. E o tecido, então, acabava o quê? Morrendo. E aí, gente, no início, então,
dos seus trabalhos, tudo ainda era muito obscuro, mas aí no final, Kallenstein, portanto, ele não só consegue estabelecer a causa, a morte dos indivíduos, como também cria um sistema capaz de possibilitar a realização de transfusões mais seguras. Então surgiu aí o sistema ABO. Eu vou chamar a atenção de vocês que, na verdade, existem centenas de sistemas sanguíneos, tá? Se vocês conversarem com um médico, com um bioquímico, eles vão explicar para vocês que existem centenas de sistemas sanguíneos. Só que os mais conhecidos são sistema ABO e sistema RH. E por que é importante a gente saber qual é o nosso tipo sanguíneo dentro desses sistemas? Primeiro, porque permite você conhecer o seu tipo. Obviamente isso vai lhe ajudar bastante caso você precise de uma transfusão ou você doe sangue na transfusão. Tem as questões também que envolvem a medicina legal. A gente pode identificar determinadas situações através da análise sanguínea. E também estudos étnicos, porque a gente consegue perceber que determinados tipos sanguíneos ele é mais comum a uma determinada etnia. Então é muito importante a gente ter conhecimento em relação aos tipos sanguíneos por conta disso. E aí, galera, o que acontece é o seguinte: o sistema ABO, tá, dentro da genética, ele obedece a um tipo de herança, ou melhor, na verdade, a dois tipos de herança: a polialelia, ou alelos múltiplos, que a gente já discutiu, tá? E a codominância. Então a gente tem os determinados tipos sanguíneos dentro do sistema ABO são definidos por diversos genes mutantes originados a partir de um original. E a gente vai perceber também que entre dois genes referentes a esse sistema vai haver uma relação de codominância. E aí lá na frente eu vou explicar para vocês quais seriam esses genes. E em relação ao sistema RH, a gente vai observar a primeira lei de Mendel sendo representada. Então, o sistema RH obedece à primeira lei. O sistema ABO obedece à polialelia e codominância, que são heranças especiais, tá? Pois bem, aí, dentro do sistema ABO, a gente tem esses quatro tipos sanguíneos: o tipo A, o tipo B, o tipo AB e o tipo O. Quando então a gente vai analisar as hemácias de cada indivíduo, a gente percebe que todo indivíduo que tem tipo sanguíneo A é porque as suas hemácias produzem aglutinógenos A. Quando o indivíduo tem tipo B, é porque as suas hemácias produzem aglutinógenos B. Quando tem AB, produz os dois aglutinógenos. E quando é do tipo O, não produz nenhum tipo de aglutinógeno. Porém, quando você vai observar o plasma desses indivíduos, a gente consegue observar que aquele indivíduo que é do tipo A, lá no seu plasma tem aglutina anti-B. Quem é do tipo B tem aglutina anti-A. Quem é do tipo AB não produz aglutininas. E quem é do tipo O produz tanto anti-A quanto anti-B. Então aí você consegue observar qual é exatamente a causa dos acidentes que podem ocorrer durante as transfusões. Porque é o seguinte: a partir dessa descoberta, Kallenstein então cria uma tabela de transfusão. E a gente percebe que o indivíduo O, ele pode doar a todos os tipos sanguíneos. Isso é fácil entender por quê. Por que é fácil? Porque quem é do tipo O não produz aglutinógenos. Então, se não produz aglutinógenos, ele não tem como sensibilizar a produção de anticorpos no indivíduo receptor, porque a ausência dessas proteínas que seriam estranhas ao organismo receptor. No entanto, ele só pode receber dele mesmo. Ele não pode receber de nenhum outro tipo. Por que isso? Porque você volta na tabela e percebe que quem é do grupo O tem aglutininas tanto anti-A quanto anti-B. Então, se de repente esse indivíduo tipo O ele recebe aglutinógenos A
o oxinógenos B, essas hemácias recebidas coagularão dentro deles e provocará a morte desse indivíduo. Aí você percebe que é do tipo AB pode receber de qualquer um dos tipos sanguíneos, dos demais tipos sanguíneos, inclusive dele mesmo, porque quem é do tipo AB não produz aglutinina, nem anti-A, nem anti-B. Agora, quem é do tipo A só pode receber sangue do tipo O ou dele mesmo, porque ele tem anti-B. E quem é do tipo B só pode receber O ou dele mesmo, porque ele tem anti-A. Então você vai perguntar, bom, eu diria aí no caso, quem é que eu devo considerar um receptor universal? Dentro do sistema ABO, o sistema ABO, então eu vou levar em consideração apenas tipos A, B, AB e O. Dentro do sistema ABO, quem tem condições de receber todo e qualquer tipo sanguíneo é o AB. Quem seria o doador universal dentro do sistema ABO, aquele indivíduo considerado doador universal é o indivíduo O. Por quê? Porque ele não tem aglutinógeno. Só que eu não posso levar em consideração apenas o sistema ABO. Para considerar um indivíduo receptor universal ou doador universal, eu ainda tenho que considerar o sistema RH, que eu ainda não falei para vocês e vou falar daqui a pouco. Então, por enquanto, eu preciso entender o seguinte, que O só pode receber dele mesmo, porque ele tem anti-A e anti-B, mas pode doar todos, porque ele não tem aglutinógenos. Quem é do tipo A pode receber de O e de A, mas não pode receber nem de B, nem de AB, porque ele tem anti-B. Quem é do tipo B pode receber de O e dele mesmo, mas não pode receber de A nem de AB, porque tem anti-A. E quem é do tipo AB, ele pode receber de qualquer um, porque ele não tem nem anti-A nem anti-B, mas não pode doar a nenhum tipo, porque ele produziria aglutinógenos A e B. Beleza? Bom, e aí como é que fica o sistema BO em termos de genética? A genética, então, eu vou ler para vocês, vai ser representada por dois tipos de herança. A polialelia, porque todos esses três alelos aqui vão ocupar o mesmo locus, tá? E a codominância. Por quê? Porque tem entre isão A e isão B não tem dominância. Quando ambos se combinam, surge um fenótipo completamente diferente dos parentais, como se fosse a combinação dos dois fenótipos. Então é por isso que é uma codominância. E observe que tanto isão A quanto isão B dominam isinho. Então essa é a relação, essa é a genética. Então vamos lembrar, a genética do sistema BO envolve polialelia e codominância, não esqueçam disso. Aquele indivíduo que é portador do gene isão A, ele produz aglutinógenos A. Quem é portador do gene isão B, produz aglutinógenos B. E quem tem isinho em duplicidade não vai produzir aglutinógenos. Logo, a gente percebe o seguinte, quem é do grupo A, ou tem genótipo homozigoto, isão A, ou heterozigoto, isão A com isinho. Quem é do tipo B, ou é homozigoto, isão B, ou heterozigoto, isão B, isinho. Quem é do tipo AB é heterozigoto, não tem outra combinação, porque é uma codominância, porque aqui esse indivíduo vai produzir os dois aglutinógenos e não produzirá aglutinina. E quem é do tipo O só pode ser homozigoto recessivo. Aí eu vou chamar a atenção de vocês, veja bem. Apesar de ser de caráter recessivo, tá? A gente percebe que na nossa população o maior número de pessoas apresentará sangue do tipo O. O sangue mais raro no Brasil será AB, tá? Apenas 8% da população tem sangue do tipo AB. Então vamos lá, presta atenção. Ser recessivo não significa dizer que aparece em menor quantidade. É só lembrar o seguinte, que uma coisa é proporção, outra coisa é frequência gênica.
ou genotípica. Não esqueçam disso. Daí, observe ainda que além do sistema ABO, a gente também tem o sistema RH. E esse sistema RH, pessoal, ele também é descoberto, ele é criado pelo mesmo Kallenstein, analisando hemácias de macacos do gênero Rhesus, por isso a sigla RH, em homenagem ao nome do gênero de macacos, Rhesus. E por coincidência, ou não, uma questão evolutiva, mostrando o parentesco que nós temos com os macacos, nós também, determinados indivíduos humanos, produzem a mesma proteína, tá? E a gente chama essa proteína de fator RH. Aqueles indivíduos que produzem fator RH são chamados de RH positivo. Aqueles que não produzem são chamados de RH negativo. E aí, o que acontece? Normalmente, tá? A gente vai perceber que conhecer o fator RH é importantíssimo, principalmente para as mulheres. E vocês vão entender por que já já. Bom, mas aí voltando aqui para entender a genética do fator RH, o RH positivo ele é o fenótipo dominante. E o RH negativo, obviamente, é o recessivo. Então, se o fenótipo RH positivo é dominante, ele possui dois tipos de genótipos. Ou ele é homozigoto, ou ele é heterozigoto, como está sendo mostrado aqui no quadro. Tá? Ou, se for RH negativo, obrigatoriamente ele é duplamente recessivo. Aí, por que eu vou chamar a atenção de vocês para o fator RH ser importante para as mulheres? Porque existe a situação aqui, que a gente conhece como eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Qual é a condição para que isso aconteça? A condição para a eritroblastose fetal acontecer é que a mãe, seja RH negativo e a criança RH positivo. Obviamente, para isso, o pai, o marido dessa mulher, precisa ser também RH positivo. Daí o que acontece? Se houver contato da corrente sanguínea do feto com a corrente sanguínea da mãe, hemácias do feto, produtoras do fator RH, passarão para o organismo da mãe. E isso vai sensibilizá-la a produzir anticorpos, anti-RH. E esses anticorpos, esses anti-RH, vão então provocar a destruição das hemácias do feto. E aí, normalmente, nessa primeira gestação, a criança nasce, mas nasce com sequelas. Óbvio que esse contato vai acontecer lá no finalzinho da gestação, quando houver rompimento de vaso da placenta. E aí, na primeira gestação, a criança nasce com sequelas. Então, ela vai ter icterícia, por conta da anemia aguda que ela vai ter, exatamente porque as suas hemácias foram destruídas pela mãe. Essa criança ela vai ter dificuldade cardiorrespiratória, uma dificuldade motora, mas não vai poder ir para casa imediatamente, ela vai precisar ficar na incubadora, receber o banho de luz, enfim, mas ela recupera a condição, tá? Ela volta ao normal, ok. Mas se numa segunda gestação acontecer novamente, o feto ele vai ser sumariamente morto. Isso por quê? Porque já vai estar gravado na memória imunológica da mãe a receita para a produção dos anticorpos. E aí, essa resposta na produção de anti-RH, ela vai ser extremamente rápida e numerosa e vai provocar a morte do feto. Daí, você vem e pergunta, Nildo, agora, seria possível evitar essa situação? Sim. Como poderia ser evitado essa situação? Essa situação poderia ser evitada se na primeira gestação, depois do ocorrido o fato, no parto, no máximo 72 horas após, essa mulher, ela tivesse se preocupado, por exemplo, ou obviamente o médico, que acompanhou todo o processo, tivesse preocupado em tomar o chamado soro
anti-RH, certo? E aí, esse soro anti-RH, ele destruiria os restos das hemácias positivas do bebê que permaneceram no organismo da mãe. Então, com isso, não seria formada a memória imunológica. E ao não ser formada a memória imunológica, numa segunda gestação, mesmo que ocorresse o parto novamente, né, a mistura de corrente sanguínea, o feto não seria destruído pelo organismo da mãe. Então, é por conta disso que o conhecimento do fator RH é extremamente importante para as mulheres. Inclusive, gente, o diagnóstico da doença hemolítica do recém-nascido é possível a partir de mediação ou medição dos níveis de bilirrubina do feto, tá? Outro método é também a chamada aminocentese, que é exatamente a coleta de um pouco do líquido amniótico para analisar a genética da criança, porque ali existem células dispersas no líquido amniótico, células do bebê, células do feto, tá? E aí é muito importante que a gente tenha esse conhecimento, tá? Bom, outro ponto também importante para a gente discutir aqui e tentar entender é como descobrir a tipagem sanguínea ou o tipo sanguíneo do indivíduo. Então, como é que eu identifico se o indivíduo é do tipo A, do tipo O, do tipo B ou do tipo AB? É simples. Eu pego o determinado indivíduo que eu quero descobrir o tipo sanguíneo, coleto dele uma gotinha de sangue e preparo 2 amostras. Em cada uma das amostras eu vou pingar soro anti-A e anti-B. Então, digamos, na amostra 1 eu pingo anti-A, na amostra 2 eu pingo anti-B. Se houver coagulação da amostra 1, onde eu pinguei anti-A, o indivíduo é do tipo A, porque significa dizer que se eu pinguei o soro anti-A contém aglutinina. Se reagiu, é porque encontrou aglutinógenos. Então, anti-A reage com aglutinógenos A. Então, quando eu pinguei na amostra número 1 a aglutinina anti-A e coagulou, é porque encontrou aglutinógenos A. E quem tem aglutinógenos A é o tipo A. Se agora o que aconteceu foi a aglutinação onde eu pinguei soro anti-B, ou seja, aglutinina anti-B, o indivíduo é do tipo B. Agora, se coagular nas 2 amostras que eu preparei, o indivíduo é do tipo AB. Significa dizer que ele tem os 2 aglutinógenos, A e B, porque reagiram com anti-A e com anti-B. E se não houver nenhuma aglutinação em nenhuma das 2 amostras, ele é do tipo A, porque se eu pinguei anti-A não reagiu e pinguei anti-B não reagiu, é porque não foi encontrado aglutinógenos A nem B nessas amostras. Portanto, se coagular onde eu pinguei anti-A, é do tipo A. Se coagular onde eu pinguei anti-B, é do tipo B. Se coagular nos 2, é AB. E se não coagular em nenhum, é do tipo O. Tranquilo, gente? Então, conhecimento desses sistemas sanguíneos é extremamente importante para o nosso Enem. Beleza? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre segunda lei de Mendel. Um abraço e até a próxima.